Sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Fui colocado na posição de relator de uma comissão do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil para tratar do assunto desse convênio celebrado entre o Brasil e o Vaticano. O conteúdo do tratado não é um conteúdo apenas que trata de assuntos relativos a estados, mas é um conteúdo que trata exclusivamente de religião. Vocês imaginem que nesse tratado há no artigo 14 uma obrigação de agora em diante de todos os terrenos e lotes e qualquer desenvolvimento urbano de ser reservada uma área à Igreja Católica, por lei. Então, quando for fazer um loteamento, obrigatoriamente, por esse tratado, o Brasil tem que separar o loteador, separar uma área que será reservada à Igreja Católica Romana. Enquanto as demais igrejas do Brasil, num país laico, tem que, com muita dificuldade, comprar o terreno e arrumar espaço para construir os seus templos. Fica aqui nosso registro de preocupação com esse tratado. Esse acordo que foi feito entre o Brasil e a Santa Sé, ele traz uma situação meio dúbia, porque se fosse entre um Estado, que é o Estado do Vaticano, e o Estado do Brasil, seria uma coisa diferente. Então se trata de um tratado religioso. Então por isso nós trouxemos aqui para que seja debatido, para caso seja aprovado, haja uma isonomia e também a aprovação de outros credos religiosos, não só os evangélicos, protestantes, mas todos os que têm direito, segundo a nossa Constituição. Antes de qualquer coisa, é preciso quebrar-se o preconceito e também fazer um debate isento de qualquer fé religiosa. Eu, por exemplo, sou católico e, por ser católico e estar deputado federal, eu tenho que legislar olhando para a nossa Constituição. A Constituição brasileira estabelece o caráter laico do Estado brasileiro. E por ele ser laico, ele não pode ter nenhum comprometimento com nenhuma das religiões que existem no mundo. Deve respeitar que cada um professa a sua fé, deve respeitar todas as igrejas, garantir o direito de todos se manifestarem religiosamente. Mas o Estado não pode estar ligado a nenhuma igreja. Por isso que é importante se fazer um debate do acordo do Brasil com o Vaticano, para que esse acordo não venha ferir os conceitos constitucionais da liberdade religiosa. E por isso que é importante esse debate e espero que esse debate ganhe um caráter ético, um caráter legal e afaste qualquer caminho ou qualquer viés religioso. Esta situação desse acordo do Vaticano com o governo atual pode trazer alguns desdobramentos que podem refletir negativamente as outras demais igrejas. Nós não estamos aqui no embate contra a Igreja Católica, absolutamente não. Só queremos manter a laicidade do Estado para evitar que futuramente venhamos a cometer injustiças com os diversos segmentos da sociedade. Entre a história e a República atual, nós sabemos que tivemos muitas dificuldades no passado recente e isso deve ser evitado a todo custo, razão pela qual estamos pedindo maiores explicações sobre este acordo do Brasil com o Vaticano.